Vamos fazer um delicioso pão, pessoal, de mandioca, né? Tô fazendo pão, resolvi gravar para vocês. O que é que nós temos aqui para fazermos esse pão? Eu tenho mandioca, já aqui toda cozida, né? O aipim, mandioca, não sei como é que vocês chamam aí. Tá aqui já todo cozidinho. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar, 1,5 colher de café de sal, azeite de oliva, que eu vou ver qual a necessidade que eu vou estar utilizando, fermento para pão, porque eu compro o quilo, pessoal, e boto aqui nesse frasco. Creio que vou estar utilizando 30 gramas, que dá mais ou menos 3 colheres dessa daqui. Aí eu vou medir aí e passo tudo certinho pra vocês. Meio quilo de farinha já peneirada, não sei se vou estar utilizando toda ela. E meio litro de leite. Eu vou fazer essa receita com leite. Já fiz com água, dá super certo. Mas eu observei que com leite ela fica um pouco mais macio, né? O pão. Não vou estar utilizando ovos nem manteiga nessa receita. Eu vou estar utilizando o azeite de oliva. Mas você pode substituir o azeite por manteiga. Manteiga de garrafa, manteiga, margarina, o que vocês ficarem sentirem à vontade. Até banha de porco vocês podem estar trabalhando este pão. Vamos lá? Começar a fazer essa massa. Agora nós vamos acrescentar aqui o açúcar. Tô colocando, pessoal, 4 colheres de sopa dessa daqui, bem cheias de açúcar. Vamos colocar o açúcar. O sal é 1,5 colher de café de sal. 1,5 colher de café de sal. Vamos acrescentar o nosso fermento. Dá uma misturada. Só tô gravando, tô fazendo pão aqui depois da Covid, pessoal. Eu faço pão quase todos os dias. Pelo menos 2 vezes na semana eu tô fazendo pão. Coloquei o açúcar, o sal. Agora vamos colocar o nosso fermento. 1, 2, 3 colheres de sopa de fermento, né? Eu compro fermento em quilo, pessoal, e coloco nesses potes, né? Então são 30 gramas de fermento, porque o pão de mandioca, ele é um pão mais pesado. Então você tem que deixar essa massa bem leve e o fermento ajuda para que isso aconteça. Vamos misturar. E vamos acrescentar agora o nosso leite em temperatura ambiente. Eu tenho meio litro de leite aqui, mas não sei se vou utilizar todo esse leite, né? Vamos dar uma misturada. Eu faço pão aqui na casa, pessoal, 2 vezes na semana, né? Eu fazer um pão de mandioca, eu acho que é o único que eu não tenho no canal. Mas eu tenho um pão de iambu, pão de cenoura, pão de inhame, pão de milho, pão de sem lactose, que eu tenho aí no canal. Vou acrescentar também o nosso óleo de oliva. Eu vou só medir as colheradas aqui, mas eu botei no olhômetro. Mas vocês podem observar que ela tá dando 3 colheres e meia, né? Isso aqui vai deixar o pão mais leve, mas como eu falei, você pode estar usando a sua banha de porco, o seu óleo de soja, margarina, manteiga. Vamos trabalhar aqui agora. Agora vou colocar a farinha aos poucos, intercalando com a nossa mandioca já toda triturada aqui, pessoal. Eu passei pelo liquidificador, triturei, cozinhei ela bem cozida e passei pelo liquidificador. Vou colocar a metade dela, porque a outra metade eu vou estar fazendo um mingau. Tenho até aí no canal, mingau de mandioca. E agora nós vamos misturar. Vamos trabalhar essa massa por enquanto nas mãos. Eu passei o aipim com o próprio líquido, deixei secar bastante, diminuir, mas para poder triturar eu passei com o próprio líquido que eu cozinhei o aipim. Vamos colocar mais farinha. E vamos trabalhar
por enquanto, na colher, essa massa. Bom, nesse ponto aqui agora, pessoal, nós vamos ter que trabalhar a massa no tabuleiro, né? Na sua bancada. Pessoal, eu observei que pão, quanto menos farinha você utilizar, mais macio a sua massa fica, mais fofo o seu pão fica. Observe que a massa de pão de mandioca, ela é uma massa mais molhada, né? Então, você tem que ter cuidado ao colocar farinha para que seu pão não fique muito ressecado. Não vou mostrar sovando, porque acho que, né, sovar pão, acho que todo mundo aí, ou não, né, às vezes sabe, às vezes não sabe. Mas a única dica que eu vou fazer é mostrar para vocês que eu faço quando eu quero um pão que não fique muito seco. Vá melando as mãos na farinha, sempre tirando da bancada, colocando. É a dica que eu dou, porque o pão de mandioca realmente é um pão que a massa é mais molhada. Ah, vai ficar seca se você usar muito farinha, sim, né? Vai espalhando aos poucos. E eu vou trabalhar essa massa aqui. Quando eu acabar de trabalhar, vou colocar para crescer. E aí eu retorno com vocês. A nossa massa, pessoal, já ficou pronta. Tá bagunçada assim mesmo, porque é assim mesmo que fica. Não usei toda a farinha, mas usei quase meio quilo de farinha. Eu vou deixar na descrição do vídeo toda a quantidade de farinha que for usada. O que é que eu vou fazer aqui? Melar as mãos, porque eu tive que ligar a câmera, tive que lavar as mãos. O pão tá aqui já todo envolvido, a massa está lisinha, bem elástica, né? Tudo, é o que eu digo, pessoal, ele tá seco, desgrudando da mão, mas não tá uma massa totalmente seca. Isso é extremamente importante. Você vê que ela ainda tá pegando um pouco, mas ela já está no ponto. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar essa massa para crescer. Tô fazendo pão para 2 dias aqui. Só tem eu e meu esposo. E vou fazer pão para 2 dias. E aqui eu coloco de novo de volta no bowl. Aqui, bota a farinha para não pegar. E vamos deixar essa massa descansar. Pessoal, a massa, o bolo de mandioca, ou bolo não, perdão, o pão de mandioca, ele exige um pouco mais que você sove e que você deixe a massa descansar. Eu vou deixar aqui por 1 hora descansando e depois retorno para continuar o processo do pão. Ah, esqueci de lembrar vocês. Vocês têm que cobrir essa massa aqui. Eu vou cobrir ela com um pano seco, colocar dentro do forno. Como aqui na minha cidade tá muito quente, então eu tenho certeza que ele terá uma boa fermentação. Cobre. E vamos levar isso aqui para dentro do forno desligado, pessoal. E vamos deixar lá por 1 hora. Daqui a 1 hora eu retorno com vocês. A nossa massa, pessoal, já descansou. Descansou 1 hora, né? Tá aqui bem fofinha. E agora, né, as mãos limpas, é claro, mas a gente tem sempre que estar lembrando disso. Vou passar a mão aqui na farinha e nós vamos abrir os nossos pães. A massa ficou bem descansada, pessoal. Vocês podem notar que é uma massa mais mole. É assim mesmo, né? Eu queria fazer uma observação aqui. Eu falei que quanto menos farinhas você colocar, mais seu pão fica leve. E é verdade, né? É verdade isso. Porque muita farinha, pessoal, teve uma pessoa, por que eu vou dizer isso? Teve uma pessoa, ela não tem canal. Ela é até minha amiga, né? É uma pessoa que eu tenho muita consideração. Ela fez o meu pão de cenoura e o pão dela não deu certo. Ela colocou, enquanto estava grudando nas mãos, ela foi colocando farinha, o pão dela ficou duro. Ela me mandou o recado pelo Zap, porque eu tenho essa pessoa no Zap. O nome dela é Daiane. Não é Daiane minha nora, não. É outra Daiane, daqui da cidade que eu moro. Ela fez, né, porque muita gente que me acompanha aí conhece minha nora. Ela fez e o pão não deu certo. Por quê? Não é porque tem que botar farinha até desgrudar.
Não, tem massa que você tem que deixar ela mais molhada, que é o caso do pão desse pão que eu tô fazendo aqui de aipim, e o pão de cenoura pelo mesmo jeito, pão de batata. Aí, ela ainda está grudando. O que é que você faz? Você vai passar a farinha nas mãos, como eu tô fazendo aqui, e vai trabalhar a sua massa. Unta a sua bancada, mas não pode deixar a massa muito seca. Não pode, né? E agora eu vou fazer os nossos pães. Vou trabalhar com ela aqui, não vou sovar mais, só vou ajeitar e vamos fazer os nossos pães. Então, quando fizer a receita, presta atenção, tudo direitinho. Teve uma pessoa também, esse tem canal, fez o meu pão sem lactose e falou que a receita não deu certo. Mas eu já tenho canais aí que fizeram essa receita várias vezes e deu muito certo, pessoal. A farinha contribui muito. A farinha, a temperatura do lugar que você tá, isso tudo contribui muito. Agora eu vou começar a fazer os pães. Abri nossos pães, quer dizer, cortei. Aqui eu tenho uma vasilha com azeite doce, você pode estar utilizando óleo também, só para pegar na sua massa. Eu vou abrir com as mãos mesmo. Pessoal, esse nosso pão, ele não levou, como vocês podem notar, ele não levou, como é que se diz? Ovo, né? Se não quisesse colocar leite, também pode fazer sem leite, que eu já fiz sem leite. Já fiz sem leite, fiz com água e deu certo. Só que eu percebi que com leite ele fica mais, como é que eu vou dizer? Mais saboroso, né? Fica mais leve, na verdade. Mas você pode estar utilizando aí e fazer ele sem lactose nenhuma, só com óleo. Vamos abrir com as mãos. Esse pão não precisa de um rolo. Você pode fazer seus pães aqui, ó, com as próprias mãos. Tô fazendo aqui. Vai ficar um pão bem leve. Pela massa eu já vi que vai ficar um pão bem levezinho. Tô fazendo pão só para 2 dias, pessoal. Só tem eu e meu esposo em casa. Aí eu tô fazendo pão só para 2 dias. Daqui a 2 dias eu faço o pão de novo. Colocar na assadeira, que esse pão vai crescer novamente. Fazer pão, pessoal, é todo um processo. Todo um processo, não tem jeito. Né? Você tem que saber trabalhar a massa. Ah, vai dar certo, vovó Yara? Vai. É pegajoso assim, mas dá muito certo, não se preocupe. Vamos abrir o outro. Ó, grudando, tá vendo o que é que você faz? Suja a mão na farinha. Bota a mão na farinha, mas não coloque muita massa não. Ou muita farinha não, senão você vai perder o sabor do aipim, né? Da sua macaxeira aqui nessa receita. Vou fazer assim, os outros vou fazer enroladinho. Porque aqui, pessoal, não come só pão, né? Aqui eu tô fazendo para complementar o café. A gente é muito de comer banana da terra, batata doce, entendeu? A gente utiliza muito essas coisas aqui na casa. Não é só pão. Vou botar outra aqui na assadeira, porque esse pão ainda vai descansar. Os nossos pães, pessoal, já ficaram prontos, 2 deles. Mas eu preciso fechar o vídeo. Um dele tá aqui, o nosso pão de mandioca. Olha que maravilha que ficou. Pessoal, eu não unto a forma, né? Eu não unto e ele sai com facilidade. Ui, tá quente, tá muito quente e macio, viu, pessoal? E o outro, eu ainda tenho umas 2 formas no forno. O outro tá aqui, também soltinho, pessoal. Aqui estão nossos pães de mandioca. Olha que lindos que ficaram. Ui, tá quente. Pessoal, eu vou partir aqui pra vocês verem. Não levou ovo, não levou manteiga. E fica um pão extremamente fofinho. Tá muito quente. Eu acho que tá dando pra notar aí que tá saindo fumaça, né? Deixa eu chegar aqui pertinho pra vocês verem. Talvez cada claridade da luz vocês não estejam percebendo, mas ele tá saindo fumaça, pessoal. Olha que belezura de pão. Ele fica um pão bem úmido mesmo.
Não vai dar pra passar manteiga, porque senão eu vou me queimar. Mas como eu tinha que fechar o vídeo com vocês antes que ficasse escura, aqui a minha cozinha, eu quis trazer aqui pra vocês verem, né? Tem que deixar esfriar um pouco pra poder você tá consumindo, né? Vou passar um pouco de manteiga aqui pra vocês verem. É um pão um pouco mais molhadinho, porque como eu disse, eu não coloco muita farinha. Olha só como tá a manteiga derretendo aqui. Mas o pão tá maravilhoso, muito bom. Tá quente, mas eu vou experimentar assim mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. O pão tá maravilhoso. Uma delícia. Tem mandioca em casa, aipim, faz esse pão, pessoal. Não precisa estar colocando ovos nem manteiga. Vou pegar a outra assadeira que eu fiz também. Tá aqui, pessoal, mas tá muito quente. Tá aqui, tirei agora do forno também. E é isso aí, pessoal. Aqui estão os nossos pães de aipim, macaxeira, não sei como vocês conhecem aí. Façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada a todos que ficaram no vídeo até o final. Se gostaram, pessoal, deixa o like de vocês, tá bom? Se não gostaram, podem deixar o dislike também, não tem importância nenhuma. Agradecendo de coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pão maravilhoso.